já coloco no YouTube, lá no meu canal lá. Aí, quem tiver alguma dúvida remanescente, dá uma olhada lá. Pessoal que, enfim, né, não assistiu ontem, vai estar lá todos os 2 dias, tá? Vamos lá, então, para os testando o seu conhecimento. A primeira aí, ele traz 2 equações. Eu vou desativar o áudio de vocês aqui, mas se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o áudio aí, tá? Tá permitindo que vocês próprios ativem. Tá tendo um barulho parecendo sei lá o que é, um som do inferno. A número 1, ele traz 2 equações, né? A do ferro e a do alumínio, e ele dá os 2 potenciais, né? Lembrando que esse potencial, os exercícios de forma geral, eles vão trazer o potencial de redução, né? Então, se você precisar do potencial de oxidação, você tem que inverter a equação. O sinal que é negativo, ele vai se tornar positivo, né? Bom, aí, nossa, ficou pior ainda. Essas 2 equações aí, a gente tem os 2 valores, né? Menos 1,66 e menos 0,45. Qual desses 2 valores representa, né, a equação de oxidação, né, a equação da substância que sofre oxidação? Sempre é o menor valor negativo, né? Nesses 2 casos aí, entre esses 2, o menos 1,66 é o menor valor, né? É o menor entre os 2 valores. Então, esse, no caso aí é o do alumínio, né? Representa o ânodo, né? Essa aqui é a página 419, a número 1, né? Bom, o menor valor, nesse caso aqui, o menor valor matemático, né? Mas o maior valor numérico, né, é o menos 0,45. Então, esse valor representa o potencial do cátodo, que no caso é o ferro, né? O exercício traz algumas montagens de pilha e pergunta para nós qual delas melhor representa essa pilha aí em funcionamento, né? É a letra A, né? Algumas pessoas, pelo menos no segundo ano isso aconteceu bastante, colocaram a letra B, né? Qual é a diferença entre a A e a B? A presença da ponte salina, né? A pilha só funciona se tiver essa ponte, que vai equilibrar a quantidade, a concentração de íons das 2 células eletroquímicas, tá? Aí, por que a letra A? Como o alumínio é o ânodo, né? Ele é o que possui o maior potencial a maior tendência a oxidar, né? A causar a redução na outra espécie. Os elétrons saem desse eletrodo, né? E migram para o ferro, que é, no caso, o cátodo, tá? Se alguém tiver alguma coisa para falar, gente, só ativa o áudio aí ou me chama via chat aí, tá? A número 2. Considere a célula eletroquímica abaixo os potenciais das semi-reações. Ele deu aí 2 eletrodos, o níquel e o cobre. Aí ele fala que o níquel está numa solução de níquel 2+, e o cobre numa solução de cobre 2+. Né? Bom, ele dá os potenciais. Mais 0,34 do cobre e menos 0,25 do níquel. Né? Uma coisa que eu comentei ontem, para o pessoal que não estava ontem, é importante, quando ele der um valor positivo e um negativo do potencial de redução, que é o caso dessas equações aqui, lá no exercício ele não fala que é o potencial de redução, mas de fato esses valores correspondem aos potenciais de redução. Quando ele te der um valor negativo e um positivo, o negativo vai ser o ânodo, né? E o positivo vai ser o cátodo. Isso fica meio óbvio, porque como o maior potencial é sempre da substância que causa a oxidação, né? Nesse caso aí vai ser o cobre, né? Ele vai ser o agente oxidante, né? É ele quem vai sofrer redução. E o do níquel é o menor valor, né? Então ele está em cima na tabela. Ele estando na parte superior da tabela, então ele será o ânodo, tá? Aí ele fala, né? Sobre o funcionamento da pilha, é incorreto afirmar que essa número 2 é a letra E. Ele fala aí, né? A reação espontânea que ocorre na pilha na realidade, a equação é o inverso, né? Como o níquel é o ânodo, nós temos o níquel mais cobre 2+, né? Formando o níquel 2+, mais o cobre metálico,
Então é o inverso, a equação está ao inverso. Quer que comente alguma das outras alternativas ou eu posso ir para número 3? Por que as outras estão corretas ou está tudo certo? Professor, deixa eu te perguntar um Pode negócio. perguntar. Fala, Bia. Não, pode falar, Ju. Nessa equação, eu sempre fico em dúvida porque tem um mais, aí não tem nada, aí tem um mais. Você fala isso O que aqui? tem nesse meio? Esse aqui? Esse? Não, o outro. Isso aqui? Esse também. Esses dois. Pois é, porque esse aqui é a carga. É porque não tem como eu colocar no expoente aqui. Ah, tá. Entendeu? É porque é a carga do íon. É porque na tábua que eu estou trabalhando aqui não tem como pôr expoente nem índice. Aí por isso que fica desse jeito. É igual aqui no níquel. Tá níquel, nada. O que é esse nada? É o zero, que indica que a carga do níquel é neutra. Quando aparece o 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Aí quando aparece o menos, por exemplo, é porque ele ganhou elétrons. Lembra disso? Lembro. Quem ia falar mais? Eu, professor. Fala, dona. Então, o potencial positivo é o de oxidação, o do cobre. Os dois potenciais são de redução. Só que aí o maior, que é o que está mais perto de zero, vai ser o que sofre oxidação. Na realidade, é o menor valor numérico. Lembra daquela linha que a gente comentava ontem? Quanto mais negativo, maior é a tendência dele causar a redução, porque ele próprio oxida. Você está com o livro aí? Põe na tabelinha aí da página 416. Peraí. Achei. Lá em cima na tabela não está o lítio? Uhum. Ele é menos 3,05, o potencial dele, viu? Tô vendo. Lá embaixo, o último é o flúor. É o mais 2,87. Quanto mais acima ele tiver, sempre ele vai ser ânodo. Ele sempre vai sofrer oxidação e ele vai causar redução no outro eletrodo. Quanto mais abaixo tiver nessa tabela, ele vai ser o cátodo. Ele vai causar a oxidação do outro eletrodo e ele próprio vai reduzir, vai sofrer redução. Então, o cobre vai estar causando oxidação? Do níquel. Isso. E o níquel vai estar causando a redução do cobre. Mas o níquel não está na parte de cima da tabela? Ele não tem poder de redução? Ele causa a redução. Então ele sofre oxidação. Isso. Então o cobre vai estar causando oxidação e sofrendo redução. Isso. E o níquel o inverso, sofrendo oxidação e causando a redução. Tá bom. Beleza? Professor, você falou um negócio pra gente analisar. A Bia estava falando sobre um elemento que está no início, está em cima da tabela. Uhum. Qual que é a relação que isso tem mesmo? É porque esse é o valor do potencial que é medido naquele eletrodo padrão, lembra do hidrogênio? Uhum. Isso, Luísa. Como ele está muito... esses valores eles são determinados naquela combinação com o eletrodo de hidrogênio. Então, são valores. Né? Eles foram combinando cada eletrodo e foi encontrando aqueles valores. Depois, alguém, muito provavelmente há uns 100, 150 anos atrás, juntou esses valores numa tabela e viu que havia uma relação. Quem estava mais acima sempre oxidava. Quem estava mais abaixo, no comparativo, sempre reduzia. Aí essa é a tabela, é essa tabela aí. Então, esse valor, ele não tem função nenhuma se você pegar só o lítio. Não faz sentido. Agora, quando você combina o lítio com outro eletrodo, aí vai fazer sentido. Por quê? Porque você vai determinar entre os dois valores qual é o que tem maior potencial de sofrer oxidação e qual tem maior potencial de sofrer redução. Isso no funcionamento da pilha. Pode falar, Matheus. É que eu acho que eles fizeram eles que estipularam uma medida básica, né? É o do hidrogênio. O hidrogênio é o zero. Aí, como o do hidrogênio é o zero, entre o eletrodo de hidrogênio e quando você combina ele com outro metal, com outro eletrodo, vai dar uma diferença. Aí essa diferença que é o potencial de cada um dos elementos da tabela aí. Isso. Certo?
Posso? Professor, Pode falar. por que a C e a D não estão certas? A C. No ânodo... Não, é porque ele está pedindo a incorreta. Essas estão Ah, tá, corretas. desculpa. Elas estão corretas. Tá certinho. Viu a ordem aí? Do ânodo, eletrodo, Uhum. formando o cátion, o níquel 2+, né? E na do cobre, o cobre 2+, o eletrólito, formando, depois de receber elétrons, o cobre metálico. Ok. Número 3, então? Aí ele fala do alumínio aí, da reciclagem e tal, e ele fala da pilha de alumínio e oxigênio, né? Na realidade, não é bem uma pilha, ela tem uma parte pilha e uma parte bateria, né? Aí ele fala elas são compactas e têm uma capacidade muito alta de gerar energia, né? Só que a eficiência de recarga delas é baixa, ou seja, ela demora muito, escapa muito calor, né? Quando essas pilhas são recarregadas, né? Aí ele fala aí, né? Tem o esquema, aí nós temos o eletrodo A, que é o alumínio, né? E do alumínio sai o fluxo de elétrons. Vocês já percebem aí que o Ezinho já está aí nessa parte. Essa pilha funciona dessa maneira porque o cátodo é o oxigênio, certo? Depois a gente fala da outra parte. Aí ele dá as semi-reações de redução. A do alumínio é menos 2,31 e a do oxigênio mais 0,40. Aí na letra A ele fala, escreva a equação e calcule a força eletromotriz da pilha. Bom, como é que eu faço a equação global desse tipo de exercício? Como ele deu as duas equações de redução, uma das duas a gente vai ter que inverter. Qual vai ser essa que a gente vai ter que inverter? Do ânodo, né? A equação do ânodo, do elemento que sofre oxidação e que causa redução. Nesse caso aí, a gente vai determinar de que maneira? Olhando os potenciais. A ilustração já nos falou quem é o ânodo e quem é o cátodo. Ele falou que o ânodo é o alumínio, porque os elétrons estão mais próximos do A, ou seja, eles estão saindo de A, né? Pelo potencial, uma outra maneira, menos 2,31 e mais 0,40. Quem tem o valor negativo menor, né, na realidade? O alumínio. E o do oxigênio é positivo, ok? Se a gente tem um valor positivo e um negativo, o negativo é do ânodo e o positivo vai ser do cátodo, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos que inverter a primeira equação, tá? Aí ela vai ficar alumínio mais 3OH-, tá? Aí a setinha. Aí vai formar o hidróxido de alumínio mais 3 elétrons, né? E a segunda equação a gente não vai mexer. Deixa eu só escrever o potencial que vai ficar o alumínio aqui, como a gente inverteu, vai ficar mais 2,31 volts, né? A segunda equação vai ficar de que jeito? É a mesma coisa, né? É o O2 mais 2H2O mais 4 elétrons, né? Formando 4OH-. E o potencial dessa daí continua, mais 0,40 volts. Certo? Só ver o chat. Isso. O Lucas falou o seguinte, o ânodo sempre é o elemento redutor e o cátodo sempre é o elemento oxidante. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, né, Lucas? Mas a maneira que você colocou, eu entendi por quê. Quando você fala elemento redutor, é o elemento que causa a redução, né? E quando você fala elemento oxidante, é porque ele está causando a oxidação, né? Ele é o elemento que gera a oxidação. Então, sempre o ânodo é o que sofre oxidação e causa no outro a redução. E o cátodo é o que sofre redução e causa na outra espécie a oxidação, ok? Bom, agora vamos montar a equação global. Lembra que para montar a equação global, a gente vai ter que cancelar o número de elétrons. Aqui, a gente percebe que o número de elétrons é diferente. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que multiplicar as equações para igualar o número de elétrons. Como na primeira eu tenho 3 e na segunda eu tenho 4, eu vou ter que multiplicar por 4. E a segunda eu vou multiplicar por 3. Isso para quê? Para igualar as quantidades de elétrons. Aí eu não vou reescrever aqui para não perder muito tempo, vai ficar 4 alumínios, aí o 3 vezes 4, 12, aí aqui vai ficar 4 hidróxidos de alumínio, e
aqui 12 elétrons. Bom, e na segunda vai ficar 3O2, 6 águas, 12 elétrons e aqui 12 hidroxilas, né? Então a gente vai conseguir cortar os elétrons, os 12 elétrons. Lembra que para cortar tem que estar de lados opostos. E a gente vai conseguir cortar também as hidroxilas, porque tem 12 e 12 também de lados opostos, tá? Bom, como é que vai ficar a equação global, então? Vai ficar 4 alumínios mais 3O2 mais 6 águas, formando 4 hidróxidos de alumínio. Bom, quando eu multiplico a equação, eu multiplico a voltagem? Não, tá? A equação aqui ela está estável de acordo com o número de elétrons. Mas independente da quantidade que você tiver dos elementos, se tiver 1 grama e 1 quilo de alumínio, o potencial vai ser o mesmo, tá? É uma coisa que é importante ser comentada. Bom, essa daqui é a equação global, né? Aí percebam que o alumínio, ele reage formando hidróxido de alumínio. Quando a gente for falar na semana que vem sobre pilhas e baterias, esse tipo de equação que vai aparecer muito. O metal formando o hidróxido. Nas baterias, principalmente. A recarga vai acontecer nesse material, nesse hidróxido. Esse hidróxido ele vai ser quebrado e vai formar o metal do eletrodo novamente, né? Aí só vamos calcular aqui, então, o potencial. É porque... Professor. Só um minutinho. Ah, Por que ficou tá 4 aqui? Por que ficou esse 4 aqui no hidróxido de alumínio, no alumínio e tal? Porque eu tinha que igualar o número de elétrons. Se você olhar o exercício aí... quem me perguntou aqui? Esqueci já. A Júlia. Quando você olha o exercício, está a equação sem esses valores. E tem 3 hidroxilas e 3 elétrons. Eu tenho que igualar esses elétrons, porque esses elétrons eles não aparecem na equação global. Por que esses elétrons não aparecem na equação global? Porque quando a reação acontece, esses elétrons saem do ânodo e eles vão direto para o cátodo. Então, esses elétrons não ficam livres no sistema, entendeu? Então, eu tenho que igualar essa quantidade. É por isso que eu preciso encontrar um múltiplo que iguale esses valores na equação do ânodo e na equação do cátodo. Não, é porque no livro é porque eu escrevi na equação que eu havia escrito antes. É hidróxido de alumínio mais 3 elétrons. Aí eu formando alumínio e 3OH. Aí eu multipliquei por 4. Então estava 1 vezes 4, e por isso ficou 4. É porque eu não reescrevi, eu só corrigi, entendeu? Fala, Bia. Professor, como que eu sei quando ele estiver pedindo essa equação global ou aquela outra lá que faz com barrinha? Sim. Essa daí é a representação da pilha. Tá bom, então. A equação global é a reação. Essa da IUPAC, Ok. né? Hã? É da IUPAC? Essa essa da representação, É. eu não lembro, sinceramente eu não lembro se ela tem essa questão de ser a Não, representação da IUPAC. Mas não duvido. No livro, tava falando que a IUPAC pedia, mais ou menos assim, qual temperatura, essas coisas. Sim. Então é essa mesmo. É essa mesmo. Eu não lembrava disso. A quarentena está me deixando cabeça fraca. Bom, aí a letra A ainda, né? Tem o potencial da pilha. Como é que a gente calcula o potencial? Cátodo menos ânodo. Só isso. Então, quem é o cátodo aqui? O 0,40 positivo, né? Menos o mais 2,31 volts. Calculando aí, vou colocar na frente aqui. Vai dar o quê? Aqui vai ficar menos, né? Zero vírgula 40 menos 2,31.
Ah, não, disfarce. Aqui é menos, né? Porque a gente está calculando utilizando... Ô, gente, desculpa aí. Eu fiz um negócio errado aqui. A gente vai utilizar a expressão invertida lá, beleza, né? Vai ficar o valor negativo normal, tá? Esse aqui é um outro jeito de calcular. É porque eu fiz confusão aqui realmente. Como ele pediu para calcular o potencial de redução, é só pegar os valores dos potenciais, das equações de redução, tá? Então, a gente vai utilizar o valor negativo. Terminando essa daqui, eu vou fazer o outro jeito, que é utilizando aquele valor positivo lá, tá? Aí, somando aqui, vai ficar 2,31 mais 0,40, né? Aí vai dar 2,71 volts positivo, tá? Aquele outro jeito. Se eu tivesse invertido o valor de fato lá, naquela expressão, igual estava o valor positivo aqui, a expressão que eu utilizaria seria essa daqui, ó. Oxi mais Red. Certo? O oxi é o que sofre oxidação, né? Como o valor lá estaria positivo, ficaria 2,31. Por que deu menos ali, professor? Não, é porque o exercício está pedindo para a gente calcular o potencial de redução. Então, para calcular o potencial de redução, eu vou usar os valores da equação de redução. Menos 2,31 e mais 0,40. É por isso que é essa expressão aqui. Eu coloquei sinal de menos aqui, eu não sei aonde. Aí, eu estou falando do outro jeito de calcular, que é quando você soma o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Aí seria o mais 2,31. Porque lembra que a gente inverteu a equação? Como ela era a equação de redução, ela se tornou a equação de oxidação, né? Aí sim é o valor positivo. Aí nesse caso aqui vai ficar mais 0,40. Somando, vai dar a mesma coisa, 2,71 volts. Viu que são dois jeitos diferentes de fazer, mas o resultado que a gente vai encontrar é o mesmo, tá? A primeira conta que eu fiz, né, foi utilizando os potenciais de redução. Vou escrever aqui, ó. Potenciote de Red. Potenciais de redução. E aqui embaixo, né, é o valor do que sofre oxidação mais o valor do que sofre redução. Aí, como é a equação de oxidação e redução, eu vou pegar o valor correspondente à equação de oxidação. Como o valor lá na de redução era negativo, na de oxidação ele vai ficar positivo. A letra B. Indique o sentido do fluxo de elétrons durante a recarga. Voltando ao desenho, né? Eu tinha falado que o alumínio era o ânodo e o eletrodo B, que no caso é o oxigênio, era o cátodo. E na recarga é o processo inverso, né? O processo ele se inicia em D e o fluxo de elétrons vai para C, né? Então, não faria sentido também eu falar que a pilha e a recarga da pilha, né, o fluxo de elétrons seria o mesmo. Se o fluxo de elétrons na recarga fosse igual ao da carga, você não teria recarga. Você só teria o funcionamento da pilha até ela parar de funcionar, que é o que de fato acontece nas pilhas. Mas nas baterias, nós temos esse processo inverso, que gira, né, que faz com que o eletrodo, o ânodo, seja reabastecido de íons, né, de elétrons. Então, na letra B, ele pergunta o sentido da recarga, né? É do cátodo para o ânodo. Isso é o que acontece nas baterias de forma geral. Tá? A número 4. Na 4, ele dá aí os potenciais do magnésio, do chumbo e do hidrogênio. Ele fala de uma pilha onde você pega um limão, coloca os dois eletrodos e liga esse sistema. Aí ele pergunta qual das alternativas é a incorreta também, né? Aí a gente vai olhar os potenciais. O do magnésio é menos 2,37 e o do chumbo menos 0,13. Quem é o cátodo e quem é o ânodo, né? O ânodo é o magnésio, porque ele tem um menor valor negativo, né? O valor mais próximo de zero é o menos 0,13, então é o maior valor, né? Esse, então, corresponde ao cátodo, tá? Aí ele fala, letra A, a placa de magnésio é o polo positivo? Não, é o polo negativo, né? Então já é essa alternativa aí, é a letra A, 4, letra A. O magnésio, ele não é o cátodo, ele é o ânodo. Certo?
A número 5 é uma das mais desgraçadinhas que tem nesse exercício. Ô, questãozinha chata. O que a gente tem que fazer na 5? Para quem leu o capítulo, e a gente falou sobre essa questão da espontaneidade ou não, né, das reações, na página 418, ele dá aí alguns eletrodos, né, alguns potenciais de redução, e ele pergunta qual dessas pilhas funcionaria espontaneamente. Certo? Só que aqui a gente não vai levar em consideração o potencial de fato que ele fala no exercício. A gente tem que levar em consideração o esquema de pilha que o exercício está montando em cada alternativa. Então, por exemplo, a letra A. Cobre for mergulhado numa solução de sulfato de ferro. O que nós temos nessa pilha, então? Vou tentar fazer um desenho bem rudimentar. Já começou errado. Eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente, eu vou colocar o eletrodo. E dentro do eletrodo também, nós temos uma solução eletrolítica. Então, a gente tem aqui o eletrodo dentro de um recipiente com líquido. Bom, o que é o nosso eletrodo aqui na letra A? É o cobre. Certo? E na solução eletrolítica tem o quê? Tem ferro e sulfato. Vamos só considerar o ferro 2+, já dá para a gente entender. Então, o que a gente tem aqui? Quando eu tenho um eletrodo colocado assim, num sistema, ele vai ser o cátodo ou o ânodo? E aí? Alô? Alô? Repete a pergunta. Ô, cara, você está dormindo aí, né? Desgrita. Eu tenho, igual a letra A, o cobre foi mergulhado numa solução que tem ferro. Ferro 2+, ferro iônico, né? Porque aqui nós temos o sulfato de ferro. É o FeSO4, 2, né? Quando Vixe, você... essa questão é qual? É pau. Não, mas ela é de boa de fazer. Eu tenho, então, o ferro 2+, essa daqui é A5. E eu tenho o SO4, 2-, menos 2, né? Então, eu tenho na solução íons ferro 2+, né? Bom, eu coloquei o cobre, a chapa, o eletrodo de cobre, dentro dessa solução. O cobre, ele é o quê? Supondo que minha pilha seja só isso aqui. O que vai ser o cobre? O Cobre cobre vai vai secar permanecer tudo. de boa, né? Ele vai ser o ânodo. Por que eu falo que o cobre aqui vai ser o ânodo? Desconsidera a tabela, esquece potencial de redução, esquece tudo isso. Eu quero que você leia a letra A. O cobre, uma chapa de cobre, foi mergulhada dentro de um recipiente que tem íons ferro 2+. O cobre vai ser o ânodo. E o ferro 2+ vai ser o cátodo. Por quê? Porque O cobre não está na forma de eletrodo? E o ferro 2+ não está na sua forma iônica? Como é que a gente observa uma pilha? Não é a reação que inicia no ânodo e se processa até chegar no cátodo? Só que aqui eu tenho uma pilha só, eu não tenho dois sistemas interligados por uma ponte salina, por um fio elétrico. Eu tenho um sistema. Então, nesse sistema, o meu ânodo é o cobre e a solução eletrolítica... De novo, deixa eu falar de novo. O cobre é o meu mas eu acho que aí não vai ânodo. acontecer uma reação. É aí que a gente vai calcular o potencial para ver se a reação acontece ou não. O cobre vai ser o meu ânodo e o ferro 2+ vai ser o cátodo. Aí eu vou pegar os potenciais. Quais são os potenciais? O do cobre é o mais 0,34. Então, ele é o potencial de oxidação ou de redução? Digo, ele vai ser o potencial do cátodo ou do ânodo? Lembrando do nosso esqueminha. Né? Lembrando da expressão, né? A expressão que a gente vai utilizar aí é basicamente CAT menos ânodo, né? Quem que é o nosso cátodo? Não é o ferro? Então o valor dele é menos 0,44. E qual que é o valor do ânodo?
Seria 0. Não, peraí, do ano. Isso. 0,34. 0,34. Então não seria espontânea? Isso. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque se você somar os dois valores aqui, Dá negativo. o dia que eu fiz ele de um jeito diferente, mas dá a mesma coisa. Quando você soma os valores aqui, vai ficar menos 0,44 menos 0,34. Que dá quanto? Menos 77. Menos 0. Não, é 78, né? 0,78. Para que a pilha seja espontânea, o valor tem que ser positivo. Certo? Então vamos fazer agora, essa daqui então é a letra A. Vamos fazer a letra B agora. Professor, Pode falar. eu não entendi por que o cobre seria o ânodo. Porque ele está na sua forma metálica. E o ferro está na forma iônica. Como essa pilha aqui é uma pilha singular, vamos dizer assim, né? O eletrodo vai agir como ânodo, o metal, né? E a solução vai agir como cátodo. Mas só vai funcionar se forçar, né? Se for positivo. Nesse caso aí, a única que dá positivo é a letra D. Mas vamos fazer a letra B. Olha a letra B. Se alguém forçar externamente, professor, isso que eu tô sim. dizendo. Aí seria o processo de eletrólise. Aqui ele quer uma pilha espontânea. O que isso quer dizer? Ele quer uma pilha que funcione naturalmente, espontaneamente. Olha a letra B. O ferro numa solução de sulfato de zinco. Então eu tenho zinco, 2+ aqui dentro. A mesma coisa. O meu cátodo é o zinco. Pessoal, vocês não têm aula na próxima aula não, né? O próximo horário, né? Seria meu também, né? Porque não vai dar tempo de terminar e eu queria terminar. Então, quando cair essa aula, já entrem novamente, tá? Então, vamos fazer aqui, ver se a gente consegue fazer, pelo menos essa é o número 5. O ferro, então aqui de novo, né? Cat menos... Eu vou fazer com a outra expressão, tá? O oxi mais Reg. Então, quem está sofrendo oxidação não é o ferro? Sim. Ele está sofrendo a oxidação e o zinco estaria recebendo, né? Isso. Aí pensa o seguinte, eu só vou comentar assim, se não entenderem, eu faço igual eu fiz a letra A. Como o ferro está sofrendo oxidação e a expressão que o exercício nos deu é a expressão de redução, o que eu vou fazer com o sinal dele? Inverter. Inverte, justamente. Mas qual o potencial de redução? O que está sofrendo redução aí é o zinco 2+, então a gente vai utilizar esse valor. Mais menos 0,76. Calculando aí, então, nós temos 0,44 menos, né, 0,76. Ia dar errado também. Aí dá menos 0,32 volts. Valor também negativo. Entendeu o jeito que eu fiz? Viu que foi diferente, mas a gente chegou no mesmo resultado? Vamos fazer a letra C. Na letra... Deixa eu só ver o chat. Pois é, Júlia. Lembra o que eu falei aquela hora? Vou responder a Júlia primeiro. A Júlia falou, não consigo entender porque o ferro sofre oxidação, o número dele não é o menor. Lembra o que eu falei? Esquece valor. O exercício te falou, meu brother, você vai montar uma pilha para mim. Essa pilha vai ter como eletrodo metálico, eu vou falar da letra C, o chumbo, e você vai mergulhar uma chapa de chumbo numa solução de sulfato de ferro. Esquece valor, esquece o que a gente fez nos outros exercícios. A sua pilha é essa. A letra C é o chumbo mergulhado numa solução de ferro. Certo? Você só tem um eletrodo e o eletrólito. Então, se você só tem um eletrodo, lembra que toda reação eletroquímica inicia no ânodo, no eletrodo do ânodo. E essa reação, quando ela começa a perder elétrons, esses elétrons migram para quem? Para a solução eletrolítica do cátodo. Como aqui eu não tenho duas células diferentes, eu tenho somente um sistema, eu tenho o eletrodo, que ele vai ter que agir como ânodo, porque senão você nunca vai ter uma pilha funcionando. E o eletrólito,
os íons que estão dissolvidos no eletrólito terão que ser o cátodo, porque você não tem outra situação. Entendeu, Júlia? Aí acaba que eu respondi mais ou menos o Lucas também, né? O ferro não está na sua forma metálica? Sim. Por que ele é o ânodo? Porque ele é o único na forma metálica. Entendeu? Agora, se você tivesse uma combinação de 2 eletrodos diferentes, de 2 soluções eletrolíticas, aí a gente ia calcular, a gente ia olhar pelo potencial de redução, que é o que a gente fez nos exercícios anteriores. Mas aqui a nossa pilha é só isso aqui, ó. É o eletrodo e a solução. Olha a letra C. O eletrodo aqui é o chumbo, né? É o Pb. E o eletrólito vai ser quem? É ferro, né? Júlia e Lucas, vocês entenderam o que eu falei aí? A mente de vocês explodiu? Pode falar. Eu não tô entendendo por que você tá trocando as fórmulas. Aí uma hora você faz cátodo menos ânodo, outra hora você faz... É só para mostrar que é a mesma coisa. Mas vou fazer igual ox mais red de novo aqui. Mas é porque é a mesma coisa, entendeu? Então, olha aí. Tá bom. O que sofre oxidação não é o chumbo? Lembra que a equação do chumbo aí é de redução. O valor dele é menos 0,13. Então, se ele está sofrendo oxidação, você vai inverter o valor, vai ficar mais 0,13. Certo? E a equação de redução é do ferro, né? Então, a gente vai utilizar o menos... vai ficar menos, né? Menos 0,44. Vai ficar mais menos 0,44, né? Aí, somando aí de novo, deixa eu ver, eu tenho o valor escrevinhado aqui em algum lugar. Menos 0,31, tá? Volts. Também negativa. Agora vamos fazer da letra D, né? Faz sentido a gente pensar que a letra D vai estar correta. Aí vocês vão entender agora a questão do valor positivo. A letra D, cadê? Zinco, então olha aí. O zinco é a chapa do metal. For mergulhado numa solução de chumbo, Pb. Tá? Então vamos lá. O meu agente redutor, né, o que sofre oxidação, é o zinco. Então vai ficar mais 0,76. Certo? Essa daqui, deixa eu ver aqui. É o oxi mais red. Tá? E quem é que está sofrendo redução? Não é o chumbo? Então vai ficar mais menos 0,13. Então vai ficar 0,76 menos 0,13. Calculando aí, vai dar 66. Deixa eu só confirmar aqui. 63. Ah, agora deu certo. Você entendeu? Olha só. A gente teve que comparar, combinar vários eletrodos com as soluções eletrolíticas. E dentre essas que o exercício deu, apenas uma, né, dá um valor positivo. Se o valor é positivo, então esse sistema aqui, o zinco sofreria oxidação. Ele seria corroído por essa solução, entendeu? E você teria aumento de íons na solução eletrolítica. Eu vou só fazer essa letra D aqui com a outra equação, com a outra expressão lá, o CAT menos ano, só se talvez alguém não tiver pego essa do ox mais red. Quem é o cátodo? É o chumbo, né? O chumbo é menos 0,13, tá? Menos o valor do zinco, que é o